CovCast, segunda temporada aqui, com pessoas incríveis do mercado imobiliário e condominial do nosso estado. E aqui a gente está agora com o João Eugênio, engenheiro eletricista, tanto especialista quanto atuante na parte de distribuição de energia. Seja bem-vindo ao CovCast, João. Obrigado, Marcos. Boa tarde. É um prazer estar aqui, primeiramente, né? Quando você fez o convite lá, eu falei, cara, na hora, vou aí bater esse papo com vocês. E estou aqui para falar um pouco, né, sobre essa área de distribuição de energia. Vamos falar um pouco sobre carros elétricos, sobre como que está o mercado, formas do condomínio de economizar energia, né? E acho que o nosso papo vai ser bem legal. Eu tenho certeza disso, João. E a gente poderia começar, assim, talvez perguntando como que você entrou nessa área, assim, a sua história breve para você chegar a ser um engenheiro eletricista. Você tem isso na família já ou você se descobriu como um apaixonado por essa área depois? Não, na verdade, a minha família é toda de docentes. São todos professores. Comecei atuando como professor também. E resolvi fazer a faculdade de engenharia e me encontrei dentro da engenharia. Engenharia elétrica, que é uma engenharia tão difícil, mas que eu sempre fui apaixonado. Então, eu entrei nessa área já tem 8 anos que eu atuo, né, nessa área de engenharia elétrica. Já atuei na área estou atuando agora na área de distribuição, mas já atuei na área eletrônica, já atuei com fábricas também, e agora, mais recentemente, com qualidade de energia eu estou atuando agora. Qualidade de energia, que termo interessante, porque a gente que está fora da indústria da energia, a gente não sabe muitos desses termos, né? Mas existe qualidade melhor ou pior de energia? Claro. A energia, ela, como qualquer outro produto que é vendido, você tem que ter uma certa qualidade, né? Então, assim, existe uma lei, um caderno de normativas chamado Prodist Módulo 8, que é escrito pela ANEEL, que é o órgão federal. E ele traz uma série de normas que a distribuidora de energia tem que te entregar aquela energia com qualidade. Qual a oscilação que a energia pode ter na sua casa ou no seu imóvel, e eu estou atuando nessa área. Então, a gente hoje tem várias formas de você tratar essa qualidade e isso envolve diretamente com tudo que está acontecendo no mercado. Porque, por exemplo, se a pessoa instala um módulo carregador de carro elétrico hoje no seu condomínio, sem conversar com a concessionária ou sem contratar um profissional capacitado, você está literalmente mesmo atrapalhando a qualidade de energia de todos que estão à sua volta. Porque o nosso sistema elétrico ele é todo interligado. Então, se você causa um distúrbio aqui, quem está próximo vai sentir. Então, isso acontece muito. Então, qualidade de energia ela é muito importante. Qual que é um exemplo que eu posso te dar? Você tem uma câmera fria na sua casa, um freezer ou uma sauna, e ele não funciona normalmente, porque a qualidade de energia está ruim. Não é que você não tem energia, mas a qualidade dela está ruim. A gente falando agora de carros elétricos que as pessoas estão instalando dentro de condomínios, assim, pontos de abastecimento de carros elétricos, de forma talvez até autônoma, vamos dizer, nesse sentido. Isso acontece muito. E nesse sentido também, você acha que esse tipo de situação pode oscilar a energia também, não só do condomínio, mas também da rede vizinha? Sim, principalmente quando o condomínio não tem uma subestação própria, que seria aquele transformador que a gente vê na rua. Muitas vezes o condomínio ele tem a sua subestação própria, que é quando você vai na concessionária e requisita um transformador só para você. Mas o que acontece muito, a gente vê muito hoje, por Goiânia, por exemplo, é que muitos condomínios verticais têm o seu transformador em conjunto com outras casas em volta. Então, aquele transformador atende não só o prédio, como talvez uma praça, ou talvez um outro condomínio. E quando você faz isso, quando você instala essa ponte carregadora ali de um carro elétrico, sem um projeto, sem um estudo de demanda, você está causando um problema para quem está próximo de você. Aquele transformador pode vir a operar, que a gente fala, que é quando as chaves de proteção dele caem, e aí todo mundo fica sem energia. Isso é ruim. João, vou aproveitar um pouco esse seu espírito de docente, né, que você veio da genética, para perguntar assim, de uma forma, como que você explicaria para alguém que é leigo na área, como que funciona
basicamente essa questão de distribuição de energia. Você falou que tem um transformador, ali uma subestação. Isso. Essa subestação, ela é conectada a uma rede, essa rede é conectada... Como que funciona essa trajetória até chegar lá no ponto do prédio, da tomada do prédio, na recepção? Certo. Hoje, todo o sistema elétrico brasileiro é interligado. Então, todo. Brasil. Então, Brasil, a nível Brasil. E muitas vezes até com o Paraguai, porque, por exemplo, a nossa principal geradora de energia hoje é a Itaipu, que você já deve ter ouvido falar, Sim. que é a hidroelétrica. Então ela gera a potência, joga no sistema e o sistema vai distribuindo isso. Primeiramente, você faz uma transmissão dessa potência. Essa transmissão, ela cai numa subestação rebaixadora. A subestação rebaixa o nível da tensão, joga novamente em outra subestação que rebaixa novamente até cair nos circuitos alimentadores que ficam dentro das cidades. Esses circuitos geralmente têm ali uma tensão de 13.800 volts e eles caem nos transformadores. Os transformadores pegam essa tensão de 13.800 e transformam ela no 220, que a gente conhece da nossa tomada, no caso de Goiás. Se for em São Paulo, por exemplo, é 127, o famoso 110. Uhum. E aí é isso que chega na nossa tomada, o que sai do transformador que fica ali na rua, aquele que a gente vê no poste, ou às vezes em alguma subestação abrigada dentro de algum prédio, porque muitas vezes, igual eu te falei anteriormente, os prédios têm as subestações próprias. Então ela fica ali. E aí desse transformador que sai o 220 que chega lá na nossa tomada. João, e no caso, assim, quando a gente está falando hoje sobre energias também renováveis, quando a pessoa tem dentro da empresa ou da indústria uma geração de energia própria. Você falou da Itaipu. Sim. A Itaipu, ela é a geradora. Sim. Ela coloca um monte de energia na rede. E isso vai da Itaipu para residência. Sim. Mas e quando vai da residência para a rede? Para a rede. Então, hoje nós temos aí, né, vários outros tipos de geração de energia. E nós temos essa geração de energia solar, que foi uma tecnologia que, a nível de Brasil, posso dizer assim que nós estamos até um pouco atrasados. Na Alemanha, por exemplo, existem dados que falam que a Alemanha já é quase 90% toda de geração renovável, que é o que não polui o meio ambiente. Então, essa geração solar, existem hoje as placas solares, que transformam a radiação do sol em energia elétrica, e qualquer um pode ter isso hoje na sua casa. Como que é feito? Geralmente existem as empresas que vendem essa instalação dos módulos solares, como são chamados, e depois que você instala, você consegue receber um crédito por estar gerando aquela energia. Existe hoje o chamado mercado livre de energia. Em Goiás ele é muito forte. Vou te dar um exemplo. Existem algumas empresas no interior do estado que queimam o bagaço do que ele produz, por exemplo, empresas sucroalcooleiras, né, que mexem com cana-de-açúcar. Eles queimam o bagaço da cana e injetam. Essa é uma forma de gerar energia. Injeta essa energia no sistema interligado e alguém compra isso em alguma parte do Brasil. Isso é o chamado mercado livre. Só que a energia solar você faz na sua casa. Você instala os módulos solares no teto e a concessionária instala um medidor chamado bidirecional. Ele mede o que está entrando e o que está saindo. Então, geralmente, o engenheiro faz o quê? Ele projeta uma quantidade que você gasta para que fique elas por elas, vamos dizer assim, no 0 a 0. Então, você injeta na rede mais do que você gastou, mais do que você consumiu, e aí você tem um desconto ali na sua conta até que você consiga zerar. Aí você vai me perguntar, João, é possível zerar a fatura de energia? Não. Por quê? Porque a concessionária ela ainda vai te cobrar o que a gente chama de custo de utilização da rede. Se você estiver conectado na rede da concessionária, você tem uma taxa mínima que você é pago. Se você for monofásico, você paga um valor. Se você for duas fases, bifásico, até trifásico, você paga ali um valor um pouco mais alto. Para eu zerar, eu teria que ser off-grid. É um sistema de geração solar que você fica totalmente independente, com um banco de baterias na sua casa. Algumas casas de alto padrão conseguem adquirir isso e ficam totalmente desconectadas vamos dizer assim, da rede tradicional. Da rede tradicional. Aí você vai falar, e à noite? À noite ele tem um banco de baterias que consegue alimentar a casa ali. E aí durante o dia o sol recarrega essas baterias e aí
funciona dessa forma. Pergunta que não quer calar. E quando não tem sol, João? Quando não tem sol, ainda assim tem radiação solar. Ok. Aí, já ouviu falar do sol das 5, que parece que não, mas você fica todo queimadinho? É isso. A radiação, você não enxerga ela, não é só quando você está vendo a luz, mas às vezes até pelas nuvens, a radiação é que incide na placa e faz essa geração. Logicamente, se for um dia limpo, você vai gerar muito mais. Mas se tiver um dia nublado, mesmo assim você ainda vai gerar energia. Que incrível isso. Mas aí a pessoa, para ir no off-grid, vamos se dizer, ela tem que ter primeiro, essa expertise, ela tem que ter todo esse equipamento, primeiro de tudo. Contratar um profissional qualificado. Isso. Ela vai pegar o serviço que hoje é feito de forma terceirizada pela empresa distribuidora. Isso. É isso, né? E a vantagem de você estar plugado na rede da empresa é porque você, num certo momento, você pode ter aquela energia também entrando para dentro de você, independentemente se você está gerando ou não. É isso, né? E vamos dizer assim, a manutenção da rede, do seu ramal, é tudo da empresa. Então, é tudo com a concessionária de energia. Ela que vai. Logicamente, dependendo da quanto a pessoa paga de energia, é um investimento muito válido, porque hoje os bancos facilitam para você isso. Então, se você procurar qualquer empresa que venda a instalação, ele já vem geralmente com o banco em conjunto, ele já tem uma parceria com o banco, onde quando você compra, ele já chega com a instalação e o seu contrato. Você só assina o seu financiamento das placas, e aí o que você paga ali em 5 anos, 6, 7, 10, 15, depende do tamanho do seu projeto, vai ser o que você pagava de energia. Porque qual que é a ideia? É você parar de pagar a energia e passar a pagar a parcela do financiamento, para você, depois de um tempo, você não pagar mais energia. Então, você só ter créditos. Entendi. O que o pessoal faz muito hoje? Eu tenho uma casa no interior, uma chácara. Eu instalo nessa chácara várias placas solares, e aí todas aquelas unidades consumidoras que estão no meu nome, eu consigo espalhar os créditos entre elas, entendeu? Você faz uma fazenda. Você faz uma solar. Uma mini usina. Mini usina solar, é assim que é colocado. Exatamente. Hoje. Até uma potência é mini, acima é micro, depois vira macro e até virar uma grande usina, igual hoje existem, né, as usinas de investimento. O investidor compra a instalação de uma usina de, sei lá, 75 mil kVA ou 150 kVA, constrói uma usina grande. Perfeito. E vende essa energia no Mercado Livre. Entendi. Ele está substituindo a Itaipu, no caso. Sim. Ele está vendendo. Existem já hoje as operadoras que fazem isso. Constrói e te vende a energia. Você compra essa energia mais barata que você estaria comprando da distribuidora e todo mundo sai ganhando. E você acha que isso... Eu tenho depois uma outra pergunta para a gente ligar a questão do carro elétrico nessa energia solar aí. Certo. Tá, mas antes disso, você acha que isso agride menos o meio ambiente do que necessariamente uma hidrelétrica? Sim. Em teoria, sim. Porque se você coloca assim em cima das casas, mas e quando você começa a desmatar uma área para implantar a placa? Então, tudo é relativo. Por isso que eu te falei, em teoria, se você gera em cima da sua casa, do seu supermercado, do seu balcão, você está ajudando o meio ambiente. Mas, a partir do momento que você quer construir uma mega usina e tem que desmatar toda uma área para implantar as placas, já você não está ajudando tanto, porque qual a diferença de você derrubar as árvores ou fazer uma limpa numa área onde você vai ter que instalar as placas e você inundar tudo aquilo para construir uma hidrelétrica? Então, mas, trazendo para o âmbito menor, para o âmbito dentro de casa, vamos dizer assim, você está 100% ajudando o meio ambiente. Que incrível. E agora a pergunta, então, para a gente conectar as duas pontas com relação aos carros elétricos e a energia solar. Você falou que a gente pode gerar uma energia off-grid. Sim. E aí, essa energia off-grid, ela
teoricamente, ela não interfere em nada, Nada, porque você está desplugado da distribuição. rede. Isso. Então, você não vai ter nenhum tipo de... Distúrbio na rede. Perfeito. E aí, quando você não poderia colocar, as pessoas não poderiam colocar uma energia solar para abastecimento do carro somente dentro dos condomínios? Essa é uma ótima ideia. Você pode fazer isso. A questão hoje é o alto custo. O sistema off-grid pode chegar a custar 5 vezes mais que o sistema on-grid, por causa das baterias. Hoje nós ainda não temos baterias que durem tanto tempo. Por quê? Dependendo da marca da bateria, né, do valor, de quanto você quer investir, daqui 10, 20, 25 anos você vai ter que trocar todas. Então, isso eleva o custo, onde você estaria entrando para ter uma, vamos dizer assim, uma redução de custo, daqui a um tempo você vai ter que investir quase que aquele dinheiro todo de novo. Então, hoje, o sistema off-grid para a alimentação dos carros elétricos é uma ideia muito boa. Entretanto, o alto custo por trás disso é o que dificulta. Entendi. E os condomínios, no caso, que eles queriam, que eles gostassem, ou os que quiserem, na verdade, aderir a essa fonte alternativa também de energia, da energia solar. Isso facilitaria a implantação de abastecimento de carro elétrico nele? Sim, porque se ele for montar um sistema off-grid, ele não precisa conversar com a concessionária. Ele simplesmente contrata um profissional capacitado, um engenheiro eletricista ou uma empresa. Ela vai fazer todo o esquema para ele, todo o projeto, instalação, implantação daquele sistema, e ele consegue ter aquilo ali. Agora, se ele vai para o âmbito onde ele vai utilizar a rede da concessionária, aí é onde entra o problema. Muitas vezes os condomínios que querem, eles já existem. Então já tem um projeto que foi aprovado, uma quantidade de demanda certa. A partir do momento que todo mundo ali passa a ter um carro elétrico, são mais, sei lá, 50, 100, 200 tomadas de alta potência para carregar aquele carro. Então, isso pode agredir a rede. Então, você causa um distúrbio. Agora, se o condomínio quiser e tiver recurso para instalar um sistema off-grid para carregamento de carro elétrico, é uma boa. João, mas e se ele quiser instalar um sistema de paralelo, junto, assim, não off-grid, mas dentro on-grid, ali de energia solar, e aí isso, você acha que também facilitaria essa questão de instalação de carros elétricos no condomínio? A questão da solar, ele só vai gerar menos custo para o condomínio. Eu quero um sistema solar para carregar os carros elétricos. Não vai fazer tanto sentido. Por quê? Você vai ter que aprovar 2 projetos, novamente na concessionária. Você vai ter um custo a menos, porque, vamos dizer assim, aquele custo, aquele consumo a mais dos carros para o condomínio, ele vai estar sendo suprido pelo crédito gerado Perfeito. da solar. Só que, para essa instalação, ambas ainda vão estar conectadas na rede. Então, novamente, quem for fazer isso vai ter que desenhar todo o sistema solar, todo o sistema da solar, aprovar na concessionária e já levar junto a ideia de que naquele sistema vai ter um carregamento de carro elétrico. 1, 2, 3, 10, 20. E aí, talvez a concessionária, no caso, ainda vai falar que ainda precisa da subestação própria, independentemente porque muitas se você tem a vezes, solar. dependendo do tamanho do sistema, você já não consegue entrar na distribuição. Você precisa ser ter a sua própria subestação. E isso, dentro dos processos das distribuidoras pelo Brasil, geralmente são casamentos, são conjuntos. A concessionária fala, olha, eu consigo te ajudar, mas eu preciso melhorar a minha rede. Então, a sua parte financeira é essa e a minha vai ser essa. Muitas vezes os condomínios aceitam e aquela obra sai. Ou muitas vezes não, eu prefiro manter aqui, vamos tentar outra forma, e aí as partes não se conversam. A gente sabe que hoje Goiânia é um canteiro de obras gigantesco. Gigantesco. E a tecnologia dos carros elétricos já chegou com tudo. Então, não tem mais volta, né? Não tem jeito das pessoas desverem mais o que elas estão economizando de combustível, enfim, toda a questão ambiental que está sendo gerada aí positivamente. Mas
Existem muitos prédios sendo construídos. Se a gente for pegar só num quadrante ali do Marista, tem 74 obras hoje sendo construídas simultaneamente. E todas essas 74 obras, com certeza, já devem ter algum tipo de previsão para que carros elétricos estejam ali. Hoje em dia, um empreendimento não vai levantar, principalmente num setor como o Marista, sem pensar nisso. Exato, porque são as tecnologias que estão vindo. Mas aí eu te pergunto, essas 74 obras, possivelmente elas vão ficar prontas ali em torno de 2 a 3 anos, todas as 74. Cada uma vai ter sua subestação. Isso não vai sobrecarregar como um todo a rede elétrica em geral? Não, não vai, porque a concessionária enxergando isso, e ela está enxergando isso, ela vai ter que construir novos alimentadores, igual são construídos todos os anos. Ela vai ter que construir novos alimentadores, novas subestações rebaixadoras mais próximas, né, do setor. E quando isso é construído, isso é pensado desde o início da obra, não existe essa, vamos dizer assim, existe, mas não tem esse perigo tão grande de sobrecarga na rede. A sobrecarga geralmente vem na baixa tensão, que é quando, por exemplo, as pessoas vamos colocar lá, 74 prédios, cada prédio vai ter ali seus 200 apartamentos, aparentemente. Então, quando o empreendedor entrega para o cliente aquele apartamento, ele fala, olha, você pode ter 3 ar-condicionados aqui no seu apartamento. Aí, de repente, depois de pronto, todo mundo resolve colocar 5. Aí isso sobrecarregaria. Agora, a obra sendo levantada, seguindo todo o script, todo o projeto, não tem esse perigo, não. E eles ainda podem querer, ou podem optar por colocar lá as suas placas solares, ou qualquer outro tipo de energia. Podem até optar por não comprar energia da concessionária. Eu quero entrar no mercado livre de energia, eu quero ver se eu acho um preço mais interessante. Isso tudo é possível. Que incrível. E aí a última pergunta agora, João, com relação também a essa demanda de energia que vai ser necessária. A gente pode entender talvez a energia como algo que você tem uma quantidade limitada e vai gastando isso ao longo da população, que vai utilizando, ou não necessariamente, ela está sempre gerando e se renovando ali. Como que funciona isso? Porque a partir do momento que você tem mais demanda, e muito mais demanda por energia, essa geração de energia da concessionária, seria possível ela também acompanhar essa demanda da população? Hoje a concessionária ela compra energia e vende para a população. Tá. Ela é uma mera distribuidora de energia. Então, hoje, ela compra uma quantidade que ela necessita, que ela sabe que ela consegue de acordo com a quantidade de cadastros que ela tem, de unidades consumidoras. Então, na verdade, não seria a concessionária, seria as nossas geradoras. Por isso, tantas pessoas hoje optam pelo sistema solar. O sistema solar veio para ajudar isso. Porque durante o dia, você concorda comigo que todo mundo que tem ali a sua placa solar, ela está injetando energia na rede? Sim. Então, acaba que as coisas se equilibram, entendeu? As placas solares hoje trazem esse equilíbrio de tensão e muitas vezes trazem até uma melhor qualidade, porque ele está injetando ali, quem está próximo vai ter uma energia de qualidade, porque a gente sabe que existem vários desafios para quem mexe com energia. Quando você injeta energia num cabo, e quanto mais longe você vai, você tem uma queda de tensão ali, devido a efeito Joule e vários outros termos técnicos. Então, às vezes você está muito longe do seu posto transformador, que é, vamos dizer assim, a fonte de energia daquele circuito, mas o seu vizinho acabou de colocar várias placas solares na casa dele. O seu nível de tensão que estava ruim, de repente, passa a melhorar, porque você está ligado no mesmo poste dele. Olha que incrível. Então, assim, em verdade, a tecnologia... Ela se complementa. Complementam. Boa. João, muito obrigado por esse tempo aqui. Parabéns pela jornada. Muito obrigado. Gratidão mais uma vez. Eu trouxe algumas informações, coisa rápida. Legal. Sobre os carros elétricos hoje. Existe para os condomínios que tiverem interesse de colocar lá o seu posto carregador, vocês têm que seguir ali a norma técnica 45 de 2024 do Bombeiro Militar. Hoje isso já está homologado na prefeitura. Então, se eu quero colocar lá no meu condomínio
uma base para carregar carro elétrico. Então, primeiramente, eu vou ter que seguir toda a norma técnica, chama Norma Técnica 45 de 2024, tá? Eu trouxe algumas informações interessantes aqui sobre os carros elétricos no Brasil. A BYD, né, a BYD, Buy Your Dreams, ela ultrapassou a Tesla, que eu imagino que todo mundo conheça, né, como a maior produtora de carros elétricos no mundo. E o Brasil vira o maior importador de carros elétricos híbridos da China. Hoje, o Brasil é o mercado que mais compra da China carro elétrico e carro híbrido. Que loucura. Isso na Exame do mês de março saiu essa notícia. Eu achei bem interessante para você ver tanto que o mercado está aquecido, né? Todo mundo quer ter um carro elétrico hoje. Então, os condomínios se adequarem, isso é muito importante. E é isso daí, gente. Secovcast, muita informação e muita inovação para o mercado imobiliário e condominial. A gente se vê e até breve.